Muitas pessoas fazem a seguinte pergunta: se a salvação é dada pela graça, mediante a fé na pessoa de Jesus Cristo, como os irmãos da antiga aliança foram salvos, já que Cristo ainda não tinha sido revelado? Vamos entender essa questão em 90 segundos. Quando nós estudamos a teologia pactual, nós vemos então que foram feitos 3 pactos para estabelecer o plano de redenção. São eles: pacto da redenção, pacto da graça, pacto de obras. O pacto de redenção diz respeito ao pacto que foi feito antes da fundação do mundo entre as pessoas da Trindade, a saber, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O pacto de obras diz respeito à aliança que Deus fez com Adão antes da sua queda. Isso está lá em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Já o pacto da graça é um pacto feito por Deus com a humanidade após a queda de Adão, através da promessa de um Messias que viria. Isso está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 15. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versos 8 e 9, diz que a salvação é pela graça, mediante a fé na pessoa de Jesus Cristo. Na antiga aliança existem sombra, tipos e mistérios, mas tudo aquilo apontava para a pessoa de Jesus Cristo como nosso Salvador e Redentor dos nossos pecados. Portanto, os nossos irmãos da antiga aliança foram salvos pelo mesmo meio que nós, pela graça, mediante a fé na pessoa de Jesus Cristo. A única diferença que existe é: os irmãos da antiga aliança criam no Messias que viria. Nós cremos no Messias que veio e que vai voltar. Inclusive, vai aqui uma curiosidade: muita gente acha que o Novo Testamento começa no capítulo 1 de Mateus, mas isso não é verdade. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, verso 4, diz o seguinte: Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, quando Jesus nasceu, cresceu e viveu seu ministério terreno, ainda era a lei de Moisés. Portanto, o pacto da graça só foi de fato instituído quando Jesus morre na cruz do Calvário, lá no capítulo 27 de Mateus. Então, tecnicamente falando, Mateus, do capítulo 1 ao capítulo 27, ainda é Antigo Testamento. E assim foi feito para que se cumprisse a palavra que o próprio Jesus disse, que ele não veio para abrogar a lei, mas para cumprir. Portanto, a lei de Moisés, quando Jesus nasceu e instituiu o seu ministério, não deixou de existir, não deixou de ter equivalência, mas ela se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo.